Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, de fato, discutir num país como o Brasil segurança pública é uma tarefa tão difícil como pedir para um pinguim do Polo Norte conseguir sobreviver no verão do Nordeste. Porque se é verdade que se busca uma série de justificativas para que a gente possa tentar entender o que nos leva hoje a esse sentimento de insegurança, é verdade também que contra fatos e números não há argumento. De que hoje o índice de violência no estado de São Paulo e no Brasil, por mais que possa haver algum esforço, seja ele do governo federal ou do governo estadual, eles são extremamente tímidos perto do avanço da criminalidade. Discutir segurança pública no Brasil hoje é ter a coragem e a capacidade de tratar de temas que vão muito mais além do que o papel de uma corporação importante no estado de São Paulo, como a Polícia Militar, que ainda se mantém nos dias de hoje sobre uma rigidez cultural e interna da época da ditadura militar, que impede, inclusive, que os seus homens possam exercer de forma livre e espontânea o sentido e o sabor da democracia. Porque é proibido a um soldado, a um oficial, tecer comentários, principalmente se eles for críticos em relação à atuação da corporação, sob o risco e pena, inclusive, de ir preso, do ponto de vista das ações de conduta estabelecidas pela Polícia Militar. No Brasil, ainda, um jovem que tem o direito de votar, de exercer aquele que, para mim, é a maior responsabilidade de um ser humano num país democrático, que é escolher os seus governantes, é visto como incapaz de assumir um crime hediondo e a ele dar um tratamento diferenciado em relação a alguém que tem a maioridade penal, hoje no Brasil, considerada 18 anos. E o pior é que muita gente constrói uma filosofia ideológica para defender de que alguém que comete um crime hediondo com 17 anos tem que ter um tratamento diferente do ponto de vista penal de um jovem que comete o mesmo crime aos 18 anos. Enquanto nesse país a gente não conseguir encontrar uma justificativa para explicar por que a justiça no Brasil só serve para os ricos e não serve para os pobres, provavelmente nós não vamos conseguir entender por que a impunidade no Brasil ela soa de forma tão grandiosa de que nesse país se indignar com os maus feitos de recurso público, com os atos de corrupção, deixou de ser uma questão de consciência e se transformou para alguns uma questão de conveniência. Depende muito de quem que é o governante. Se o governante for do meu partido, eu tenho que tampar os olhos. Se o governante for do adversário, para ele eu tenho que pedir CPI, SEI, mandar prender. Esse é o Brasil da Copa de todas as Copas, que é capaz de investir bilhões na construção de estádios para promover um dos maiores eventos esportivos do mundo, que é importante, que tem um papel fundamental do ponto de vista do aquecimento da economia, que é, com certeza, a maior paixão mundial, que, ao mesmo tempo, se esforça para dizer que o Brasil vai ser a Copa das Copas, deixa sem tratamento médico crianças como o Eduardo, que foi amplamente divulgado pela Tribuna no último domingo. Criança essa, assim como tantas outras no Brasil, que muitas vezes morrem pelo simples fato de não conseguir um atendimento digno na área da saúde. O Brasil, das Copas, é capaz de se esforçar de forma grandiosa, vereador Tenente Santana, e construir estádios belíssimos em tempo recorde. E, ao mesmo tempo, encontrar desculpas para explicar por que alguns hospitais em regiões carentes do nosso Brasil estão com obras atrasadas há mais de 15 anos. Ou estradas deficitárias que impedem o crescimento e o desenvolvimento de forma eficaz, consequente e consciente, porque sequer conseguiu terminar a licitação
porque está com apontamento de suspeita de superfaturamento ou direcionamento para determinada empresa no Tribunal de Contas ou na Justiça. A qual preço vale tentar vender a imagem de um Estado seguro para o cidadão, se a realidade que a gente vê nas ruas é a perplexidade e o medo tomando conta das pessoas? A que preço vale dizer para o cidadão brasileiro que a Copa do Mundo é importante, e ela de fato é importante, mas a importância dela é colocada num plano superior a garantir que as pessoas possam ter de fato acesso à educação de qualidade, transporte de qualidade? Até que ponto vale viver num país de faz de conta que diz que é importante proteger as suas crianças e os seus adolescentes, e tem que proteger mesmo, mas é capaz de permitir que um jovem de 17 anos se sinta no direito de cometer um estupro com a certeza e a tranquilidade de que ele não vai pagar o preço que ele deveria pagar por tal crime? Porque se não bastasse no Brasil ser comum violentar a mulher, no Brasil é comum traficante e homicida ficar fora da cadeia 1 semana, 15 dias depois de ter cometido um crime. Assim como é fácil no Brasil corrupto e ladrão de milhões sequer conhecer a entrada de uma cela, seja na delegacia ou seja numa penitenciária. É esse o país da Copa de todas as Copas, que vende para nós hoje na televisão aquilo que toca o nosso coração e a nossa paixão, que é o futebol. E que, mais uma vez, usa o futebol para alienar o nosso povo, que um dia se esqueceu de lutar contra a ditadura militar e permitir a barbaridade da ditadura em nome do tri ou do tetra, do tri da Copa de 70. Esse é o Brasil que ainda consegue enganar o seu povo, porque a nossa ignorância e a nossa covardia e entender que a mudança desse país não passa pelas mãos dos nossos políticos apenas, mas de toda a sociedade, em se permitir sermos comprometidos ou rotulados de pessoas que não são capazes de construir a sua própria história. Está chegando a Copa do Mundo. Também vou vestir a minha camisa do Brasil. Vou ficar de frente à televisão, torcendo para o Brasil ser campeão. Espero que Neymar e companhia deixou nos campos de futebol, mas que ao final da Copa, o povo desse país, que a nossa nação, tenha a coragem e a grandeza de dizer para todos os políticos do Brasil, mais um minuto para concluir, senhor presidente. Mais um minuto. Que nós queremos ser o melhor time do mundo. Queremos fazer a Copa das Copas, mas não nos permitimos mais ser enganado, ser ludibriado de que esse país serve para ser palco do maior espetáculo do mundo, mas não é capaz de cuidar do seu povo com a dignidade e o respeito que ele merece. Que o povo brasileiro seja patriótico, saia às ruas, defenda a seleção brasileira, torça, grita, porque o futebol está no nosso sangue e na nossa história, mas que a partir do dia 13 de julho, diga para todos que vão aparecer nas telinhas da TV, dizendo que a salvação chegou, que nós cansamos de ser utilizados como massa de manobra e nós vamos querer mudança de verdade. E a mudança começa no dia de hoje, no dia de amanhã e no dia de sempre, porque o povo brasileiro vai acordar. O gigante está se levantando. Boa noite a todos, muito obrigado.